Olá, eu sou a Thaís, seja muito bem-vinda ao canal Excelso. Esse é o vídeo 14 de 365 dias lendo a Bíblia Católica. Hoje nós leremos Êxodo, os capítulos 5, 6, 7 e 8. Antes de começar a leitura, eu vou fazer uma breve oração para que Deus ilumine o nosso intelecto e a gente tenha uma melhor compreensão da palavra. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura das palavras os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Capítulo 5 do Êxodo, primeiro contato com o Faraó. Depois disso, Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó e disseram-lhe: Assim fala o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me faça uma festa no deserto. O Faraó respondeu: Quem é esse Senhor para que eu lhe deva obediência, deixando partir Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei partir Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus nos apareceu. Deixa-nos ir ao deserto a 3 dias de caminho para oferecer sacrifícios ao Senhor, para que não nos fira ele pela peste ou pela espada. O rei do Egito disse-lhes: Moisés e Arão, por que me quereis desviar o povo do seu trabalho? Ide às vossas ocupações. E ajuntou: O povo é atualmente numeroso, e vós o faríeis interromper seus trabalhos. Naquele mesmo dia, deu o Faraó ao inspetor do povo e aos vigias esta ordem: Não fornecereis mais, como dantes, a palha ao povo para fazer os tijolos. Irão eles mesmos procurá-la. Entretanto, exigi deles a mesma quantidade de tijolos que antes, sem nada diminuir. São uns preguiçosos. É por isso que clamam: queremos ir oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Que sejam sobrecarregados de trabalhos. Ocupem-se eles de suas tarefas e não deem ouvidos às mentiras que se lhes contam. Os inspetores e os vigias do povo foram dizer-lhes: O Faraó manda-vos dizer que já não vos fornecerá palha e que vós mesmos devereis procurá-la onde houver, mas nada se diminuirá de vosso trabalho. Espalhou-se, pois, o povo por todo o Egito para juntar restolho e transformá-lo em palha. Os inspetores estavam com eles, dizendo: Aprontai vossa tarefa diária como se vos fornecia a palha. Açoitavam até os vigias israelitas que os inspetores do Faraó tinham estabelecido sobre eles. Diziam-lhes: Por que não terminastes ontem e hoje, como antes, o que se vos havia fixado de tijolos a fazer? Os vigias israelitas foram queixar-se ao Faraó. Por quê? Perguntaram eles. Procedes desse modo com os teus servos? Não se nos fornece mais a palha, e se nos diz: fazei tijolos, e chegam até a nos açoitar como se teu povo estivesse em falta. O Faraó respondeu: Vós sois uns preguiçosos, sim, uns preguiçosos. É por isso que dizeis: queremos ir oferecer sacrifícios ao Senhor. E agora ao trabalho. Não se vos fornecerá a palha, mas deveis entregar a mesma quantidade de tijolos. Os vigias israelitas, aos quais diziam: Nada diminuireis da entrega diária de tijolos,
viram-se em um cruel embaraço. Saindo da casa do faraó, encontraram Moisés e Arão que os esperavam. Disseram-lhes: que o Senhor vos veja e vos julgue, vós, que atraíste sobre nós a aversão do faraó e de sua gente, e puseste em suas mãos a espada para nos matar. Moisés voltou-se de novo para o Senhor. Ó Senhor, disse-lhe ele, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviastes? Desde que fui falar ao faraó em vosso nome, ele maltrata o povo, e vós não o livrastes de maneira alguma. Capítulo 6. O Senhor respondeu: verás o que vou fazer ao faraó, forçado por mão poderosa, ele os deixará partir. Forçado por mão poderosa, ele os expulsará de sua terra. Segunda narrativa da missão de Moisés. Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas não me dei a conhecer a eles pelo meu nome Javé. Eu me comprometi com eles a lhes dar a terra de Canaã, a terra onde levaram uma vida errante e habitaram como estrangeiros. Ouvi o clamor dos israelitas oprimidos pelos egípcios e lembrei-me de minha aliança. Por isso, dize aos israelitas: eu sou o Senhor, vou libertar-vos do jugo dos egípcios e livrar-vos da servidão. Estenderei o braço para essa libertação e manifestarei uma terrível justiça. Eu vos tomarei para meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos terei libertado do jugo dos egípcios. Eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei a possessão desta terra, eu, o Senhor. Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas estes não o ouviram, tão grande era o abatimento de sua alma e penosa sua servidão. O Senhor disse então a Moisés: vai pedir ao faraó, rei do Egito, que deixe sair de tua terra os israelitas. Moisés respondeu ao Senhor: os israelitas não me ouviram, como não ouvirá o faraó, a mim, que não tenho o dom da palavra? O Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes a ordem de irem ter com o faraó, rei do Egito, a fim de tirarem da terra do Egito os filhos de Israel. Genealogia de Moisés. Eis os chefes das famílias dos israelitas, filhos de Ruben, primogênito de Israel: Enoque, Falu, Hesron e Carme. Estas são as famílias de Ruben. Filhos de Simeão: Jamuel, Jamim, Aode, Jaquim, Soar e Saul. Filho da Cananeia. Estas são as famílias de Simeão. Eis os nomes dos filhos de Levi, por ordem de gerações: Gerson, Cate, Merari. A duração da vida de Levi foi de 137 anos. Filhos de Gerson, Lobni, Semei e suas famílias. Filhos de Cate, Amram, Izar, Hebron, Oziel. A duração da vida de Cate foi de 133 anos. Filhos de Merari, Mole e Muzi. Tais são as famílias de Levi por ordem de gerações. Amram desposou Jocabede, sua tia, que se lhe deu a Arão e Moisés. A duração da vida de Amram foi de 137 anos. Filhos de Izar, Core, Nefeg, Zeere. Filhos de Oziel, Misael, Elisafã, Setre. Araão desposou Isabel, filha de Aminadab, irmã de Naasson. Ela lhe deu Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar.
Filhos de Coré, Azer, Elcanã, Abissaf. Essas são as famílias dos coeritas. Eleazar, filho de Arão, desposou uma das filhas de Futiel, que lhe deu Finéias. Tais são os chefes das famílias dos levitas com suas famílias. Estes são Araão e Moisés, a quem o Senhor disse: Fazei sair do Egito os israelitas segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram ao Faraó, o rei do Egito, para tirar do Egito os israelitas. São estes, Moisés e Araão. Nova ordem de Deus. Quando o Senhor falou a Moisés no Egito, ele o fez nestes termos: Eu sou o Senhor. Repete ao Faraó, rei do Egito, tudo o que te digo. E Moisés respondeu-lhe: Eu não tenho o dom da palavra. Como me ouvirá o Faraó? Capítulo 7. O Senhor disse a Moisés: Vê, eu vou fazer de ti um Deus para o Faraó, e teu irmão Arão será teu profeta. Dirás tudo o que eu te mandar, e teu irmão Arão falará ao rei, para que ele deixe sair de sua terra os israelitas. Mas eu endurecerei o coração do Faraó e multiplicarei meus sinais e meus prodígios no Egito. Ele não vos ouvirá. Então estenderei minha mão sobre o Egito e farei sair dele os meus exércitos, meu povo, os israelitas, com uma grandiosa manifestação de justiça. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e fazer sair dele os israelitas. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor tinha ordenado e obedeceram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83. Quando falaram ao Faraó. Os prodígios de Moisés. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Se o Faraó vos pedir um prodígio, tu dirás a Arão: Toma tua vara e joga-a diante do Faraó. Ela se tornará uma serpente. Tendo Moisés e Arão chegado à presença do Faraó, fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Arão jogou sua vara diante do rei e de sua gente, e ela se tornou uma serpente. Mas o Faraó, mandando vir os sábios, os encantadores e os mágicos, estes fizeram o mesmo com seus encantamentos. Jogaram cada um suas varas, que se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as deles. Entretanto, como o Senhor o havia anunciado, endureceu-se o coração do Faraó e ele não quis ouvi-los. Primeira praga: as águas transformadas em sangue. O Senhor disse a Moisés: O Faraó endureceu o coração. Ele se obstina em não querer deixar partir o povo. Vai procurá-lo amanhã cedo, no momento em que ele sair para ir à margem do rio. Os esperarão à beira do Nilo. Tomarás na mão a vara que se mudou em serpente, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me a ti para dizer-te: Deixa ir o meu povo, para que me preste culto no deserto. Até agora não me escutaste. Eis o que diz o Senhor: Nisto reconhecerás que eu sou o Senhor. Vou ferir as águas do Nilo com a vara que eu tenho na mão, e elas se mudarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão. O rio se tornará tão poluído que os egípcios terão nojo de beber suas águas. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão: Toma tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios e seus canais, sobre seus lagos e seus reservatórios, para que essas águas se tornem sangue. Haverá sangue em todo o Egito, assim nos recipientes de madeira como nos de pedra. Moisés e Arão obedeceram à ordem do Senhor. Sob os olhos do Faraó e de sua gente, Arão levantou sua vara
e feriu a água do Nilo, que se mudou toda em sangue. Morreram os peixes do Nilo e o rio tornou-se tão poluído que os egípcios não podiam beber de suas águas. Houve sangue em todo o Egito. Mas os mágicos do Egito fizeram outro tanto de encantamentos. O coração do faraó permaneceu endurecido, como o Senhor havia predito. Ele não ouviu Moisés e Arão, voltou e entrou em sua casa sem mais se cuidar do acontecido. Todos os egípcios cavaram o solo nas proximidades do Nilo, procurando água potável, porque não se podia beber a água do rio. Segunda praga, as rãs. 7 dias se passaram depois que o Senhor feriu o Nilo. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó e dize-lhe: deixa ir o meu povo para que ele me preste um culto. Se recusas, infestarei de rãs todo o teu território. O Nilo ferverá de rãs que subirão para invadir tua habitação, teu quarto, teu leito, as casas de teu povo, os teus fornos e tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre os rios, os canais e os lagos, e faze subir as rãs sobre a terra do Egito. Arão levantou a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra. Os mágicos, porém, fizeram outro tanto com seus encantamentos, fizeram subir as rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão. Intercedei, disse-lhes ele, junto do Senhor, a fim de que afaste as rãs de mim e de meu povo, e deixarei partir o vosso povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés respondeu-lhe: digna-te dizer-me quando é que devo interceder por ti, por teus servos, por teu povo, para que o Senhor afaste as rãs de tua pessoa e de tuas casas, de sorte que fiquem somente no rio. Seja amanhã, disse ele. Moisés replicou: será feito segundo o teu desejo, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de tua pessoa, de tuas habitações, de teus servos e de teu povo, e ficarão somente no Nilo. Moisés e Arão saíram da casa do rei, e Moisés invocou o Senhor a respeito das rãs que enviara contra o faraó. Fez o Senhor o que pedia Moisés. Morreram as rãs nas casas, nas praças e nos campos. Ajuntaram-nas em montes, e o país ficou poluído com isso. Mas, vendo o faraó que havia descanso, endureceu o coração. E como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. Terceira praga, os mosquitos. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão: levanta a tua vara e fere o pó da terra para que se transformem em mosquitos em todo o Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com sua vara e feriu o pó da terra. Houve mosquitos sobre os homens e os animais. Toda a poeira da terra se transformou em mosquitos em todo o Egito. Os mágicos, usando de seus encantamentos, tentaram produzir mosquitos, mas não o puderam. Os mosquitos ficavam sobre os homens e os animais. Então os mágicos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, como o Senhor havia predito. Não ouviu a Moisés e a Arão. Quarta praga, as moscas. O Senhor disse a Moisés: irás amanhã de manhã apresentar-te diante do faraó, quando ele sair para ir à margem do rio, e lhe dirás: eis que diz o Senhor, deixa partir o meu povo para me prestar culto. Se recusares, mandarei moscas
sobre a tua pessoa, tua gente, teu povo, tuas casas. As casas dos egípcios serão todas invadidas por ela, bem como a terra em que moram. Farei, porém, uma exceção naquele dia para a terra de Gesem, onde habita o meu povo. Ali não haverá moscas, para que saibas que eu, o Senhor, estou no meio da terra. Farei, pois, uma distinção entre o meu povo e o teu. Amanhã terá lugar esse prodígio. Assim fez o Senhor. Surgiu na casa do Faraó e na casa de sua gente uma multidão de moscas, e todo o Egito foi devastado pelas moscas. Mandou então o Faraó chamar Moisés e Arão. Ide, disse-lhes ele, oferecer sacrifícios ao vosso Deus. Mas, no país, Moisés respondeu: não convém que seja assim. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus seriam uma abominação para os egípcios. Se oferecermos sob seus olhos sacrifícios que lhes serão abomináveis, não nos apedrejarão eles? Havemos de ir ao deserto a 3 dias de caminho e ofereceremos lá sacrifícios ao Senhor nosso Deus, conforme ele nos ordenou. Consinto, replicou o Faraó, em vos deixar partir. Oferecereis sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe. Rogai por mim. Moisés respondeu: logo que eu sair de tua casa, intercederei junto ao Senhor, e amanhã as moscas se afastarão do Faraó, de seus servos e de seu povo. Somente não continue o Faraó a nos enganar, recusando-se a deixar ir o povo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés saiu da casa do Faraó, rogou ao Senhor e fez o Senhor o que lhe era pedido. As moscas afastaram-se do Faraó, de sua gente, de seu povo, e não restou uma sequer. Mas ainda esta vez endureceu o Faraó o seu coração e não deixou o povo ir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.